mais ou menos nisso. Paulo não faz. Né? Capítulo 21. Conclusão sobre tudo o que fica dito sobre o primeiro grau de pureza da alma. O primeiro grau de pureza consiste na isenção do pecado mortal e dos afetos que pode levar a cometê-los. Todavia, tais afetos não estão mortos. Eles costumam renascer, dado nossa natureza frágil e concupiscente. Veja, não é natureza corrompida, é natureza frágil. Diferente. Pode estar falando. Natureza essa que podemos moderar, regrar, mas sem jamais extingui-la. O primeiro grau de pureza, portanto, não elimina a necessidade do cristão combater. Pelo contrário, é o primeiro passo para novos e mais sofisticados combates, rumo ao segundo grau de pureza. E o que é o segundo grau de pureza? Necessidade de purificar a alma de todos os afetos ao pecado venial. À medida que o dia vai clareando, podemos ir vendo melhor num espelho as nódoas do nosso rosto. De modo semelhante, à medida que o Espírito Santo vai nos comunicando maiores luzes interiores, vamos descobrindo mais claramente os pecados, as imperfeições, as inclinações que podem se opor de qualquer modo à devoção. Além disso, o mesmo Espírito excita nosso coração o desejo ardente de nos corrigir desses obstáculos. Sendo assim, embora a alma se encontre purificada dos pecados mortais e das afeições que levam a cometê-los, ainda haverá um grande número de dissipações más que inclinam aos pecados veniais. Exemplos. Mentir por maldade ou gosto é mais grave do que mentir uma ou duas vezes por brincadeira. Então, uma é mentir por maldade, geralmente é pecado grave, né? Porque você está causando dano ao próximo. Mas, assim, uma mentira por brincadeira mentir é pecado, mas é venial nesse caso, né? Não é tão grave assim. Não podemos preservar-nos completamente de todo o pecado venial, de modo a se conservar durante muito tempo nessa pureza de alma. Mas com a graça de Deus podemos destruir o afeto ao pecado venial. É nisso que consiste o esforço. É o que se chama consciência delicada. Os mais perfeitos, eles adquirem essa consciência. Eles têm um desgosto até pelo pecado venial. E por causa disso, eles os evitam o máximo que podem. Mas, vira e mexe, né, como diz a própria Escrituras, né, o santo peca 7 vezes ao dia. Né? Então, tipo assim, é realmente difícil você se livrar completamente do pecado venial nessa vida. Então vamos lá, começando a segunda parte aqui do nosso curso. Fazendo uma revisão breve aqui da primeira parte. Né? Então, a gente viu que não está para haver vida de devoção, nós precisamos de estar em estado de graça. Ou seja, a coisa ela parte de Deus. Então, Deus ela manda a graça, que é o amor de Deus. Então, o amor de Deus para o homem, Deus manda a graça que vai operar na alma do homem, certo? Por causa dessa graça, o homem pode amar a si, e daí que vem a conversão, as virtudes infusas, os dons do Espírito Santo, todo o progresso da vida espiritual. É parte dessa graça de Deus que opera na alma do homem. Então, o homem passa a amar a si mesmo, né? E responder esse amor com um amor a Deus, que é o que se chama caridade, certo? Então, esse ciclo só é possível estando em estado de graça, que é um estado de amizade com Deus. Quem não está em estado de graça é inimigo de Deus, objetivamente falando. Mas eu não me sinto tal. Simples assim. Bom, amando a mim mesmo, Deus me amando, eu amando Deus e amando a mim mesmo, eu tenho que amar o próximo. Então, essa caridade que eu tenho para com Deus, tendo Deus por fim último, aquela coisa São Tiago, né? Se eu amo a Deus e não amo o próximo, tem algo errado com o meu amor, né? Quem ama a Deus, ama o próximo, né? Então, ele pega esse amor a Deus e, por causa disso, vai fazer o bem ao próximo, que são as obras de caridade. Então, esse é o ciclo virtuoso, né, da vida espiritual. A gente está falando aqui tudo de virtude teologal aqui, né? Então, essas boas obras, para serem meritórias a Deus, tem que ter a caridade. Tem que ter estado de graça. Né? Essas boas obras, elas vão espelhar a verdade, o bem e a beleza, que é o próprio Deus. Né? Então, eu faço boa obra para o próximo por causa de Deus. Tem o resplendor de Deus nessas boas obras que eu estou fazendo. E tudo isso, todo esse ciclo, né, é a devoção, que como a gente viu, é o que se chama o hábito da caridade, certo? Então,
Também vimos o seguinte, que para progredir na conversão é necessário paciência, porque por meio da paciência a gente combate o quê? A nossa carne, que são os afetos desordenados. É aquela coisa que a gente viu, pô, eu gosto do pecado, mas eu tenho que combater o pecado, mas eu gosto do pecado. Então eu tenho que travar esse combate contra o pecado. E a outra coisa que São Francisco de Sales fala diz que a gente tem que ter coragem. Por que a gente tem que ter coragem? Porque a gente tem que combater o mundo, né? Os maus juízos e os costumes da sociedade. Como diz as nossas mães, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, é mais ou menos nesse sentido. Bom, tudo isso, né, converge para quê? Para que a gente aumente a finalidade da primeira purificação da alma, que é o gosto pelo pecado se transformar em ódio pelo pecado. Obtendo, então, né, a ordenação dos afetos. Eu tenho que amar aquilo que é amável e odiar aquilo que é odiável. Eu tenho que amar o bem e odiar o mal. Bom, o que nós vamos ver nessa segunda parte, que se ali a primeira é o meio para eu progredir nessa vida espiritual. E esse meio é principalmente a oração mental. Ou seja, se eu estou querendo progredir na vida espiritual, o meio mais habitual, frequente que a gente tem que ter é a oração. E não qualquer tipo de oração. Não, eu vou repetir aqui uma Ave Maria, vou repetir aqui um Pai Nosso. Não, a oração mental. Ou seja, meditar as realidades as realidades espirituais, né? Também. O terço, ele é uma prática de oração muito meritória, né? E ajuda, né? Você meditar os mistérios dos terços. Então, por quê? Então, para fazer essa oração mental, tem que primeiro ter a preparação, que é colocar-se na presença de Deus. Depois a gente vai meditar essas coisas, que é exercitar a inteligência na verdade. Ou seja, eu tenho que me habituar a amar o bem e a verdade. Não os meus gostos, os meus sentimentos subjetivos, mas o bem e a verdade que é Deus. E a conclusão é que tem que me levar a ser cada vez mais humilde. Ou seja, eu tenho que confiar mais em Deus. Aquilo que a gente falou, né? Confiar mais em Deus e confiar menos em mim. Menos nas minhas próprias forças. Mais nas forças de Deus, que vai me erguer. Menos nas minhas forças. Então, isso também vai convergir para que haja a ordenação dos afetos. Para que eu passe a deixar de gostar do pecado, ser escravo do pecado, para me tornar livre, tendo ódio pelo pecado. Certo? Então vamos lá. Feita a revisão, né? A segunda parte, diversos avisos para levar a alma a Deus por meio da oração e da recepção dos sacramentos. Certo? Então aqui a igreja nos dá os meios de santificação, vamos usá-los. Como usá-los? Bom, vamos lá. Primeiro, necessidade de oração, né? A oração faz nosso espírito penetrar na luz da divindade. Ou seja, inteligência. A oração nos torna mais inteligentes. E expõe nossa vontade abertamente aos dores do amor divino, que é a caridade, que é fazer o bem. Então é conhecer a verdade para praticar o bem que está atrelado a essa verdade. Tem muito Santo Tomás na base doutrinal dele. Então vamos lá. Na aula passada nós vimos que, né, antes da conversão, não com essas palavras, né, mas botando em termos... né, antes da conversão, né, os mundanos, né, que ele compara com os avestruzes, o que eles têm? Cheio de neuroses existenciais, né? Ou seja, eles amam, né, as desordens que tem nas almas deles, né? Principalmente os maus desejos, né? Eles amam o pecado, né? Pois bem, diante dessa alma vem o quê? A graça da conversão, que nos convida a crescer na devoção, que é hábito na caridade. Hábito na caridade. Inclusive, né, antes de começar a gravação, estava falando da homilia de ontem do Padre Tiago, e o Padre Tiago falou, né, que só faz sentido a penitência e os atos religiosos se tiver a caridade. Porque a leitura, né, a primeira leitura na missa tradicional foi o São Paulo, né? E tipo, eu posso ter, se eu tiver a fé que move montanhas, se eu tiver a ciência, o dom de profecia, nada disso vale se eu não tiver a caridade. Claro, por quê? Porque nada disso vai ser meritório. Né? E aí ele até termina dizendo, né? Por enquanto, né, nesta vida nós temos fé, esperança e caridade, mas depois nós só vamos ter a caridade. A caridade é a única que perdura, que é o que? É o amor de Deus. E nós só podemos
ter vida sobrenatural se tivermos na caridade. Como é que faz para perder a caridade? Pecado mortal. Um pecado mortal é 0 caridade. Em pecado mortal, 0 devoção. Então, o padre Tiago confirmou, né? Até falei pro Wagner, estava comigo lá, até falei assim, ó, viu? Não é, como é que é? Não é reditradismo da minha cabeça. A doutrina católica realmente defende isso. Só não ensina, mas defende. Então, é isso, né? Então, tem os graus, né? O avestruz é quando não há devoção. Os justos, eles estão dispostos a se santificarem, mas tem quedas frequentes. Então, para eles, né, é confessionário, né? E depois nós temos os devotos, que é a pessoa que já tem, né, o hábito na caridade, ou seja, pelo menos ele já conseguiu chegar ali na terceira morada da Santa Teresa d'Ávila, né, que é quando você vence os pecados mortais. Ou você só eventualmente peca mortalmente. Então tem isso aí, a primeira purificação da alma, é justamente essa, combater os pecados mortais. Isso consiste numa luta contra a carne, o mundo e o demônio. E essa luta consiste em não consentir no pecado. É que a gente viu. A gente pode sentir o desejo de pecar, até porque, como a gente está indo em combate, há um gosto, uma inclinação para pecar. Nisso aí, né, nesse sentir o gosto pelo pecado, não há pecado. Agora, se eu consinto em querer realizar isso, aí nisso já está o pecado. E o meio para progresso, né, que a gente viu. A gente tem que meditar para exercitar a inteligência, ou seja, a gente tem que refutar as mentiras do mundo, basicamente, né, com o evangelho, com a doutrina de Cristo, com a doutrina católica, para ser mais preciso ainda. A gente tem que lutar pela mudança de afeto e desenvolver a fortaleza, para que a gente tenha ódio ao pecado e ordenamento da vontade. Ou seja, apesar dos meus desejos para o pecado, a minha vontade tem que lutar para não consentir nesse pecado. E isso, pouco a pouco, vai fazer eu mudar os meus afetos. E por fim, né, também, né, faz parte desse meio, as resoluções práticas. Ou seja, não ficar só no campo das ideias, como a gente viu, né, mas o afeto tem que ser transformado em obra concreta, né, que é o exercício da virtude, né, e qual virtude, né? Muitas delas nós vamos ver hoje. Depois nós temos o segundo grau de purificação da alma, que é o quê? Desafeto aos pecados veniais e combate às imperfeições, certo? Daí ele fala lá, né? Embora a perfeição esteja reservada ao céu, nesta vida a perfeição consiste em combater o pecado e as imperfeições. Para isso é necessário que, ainda que não consigamos viver sem pecar venialmente, que não nutramos afetos pelos pecados e imperfeições. Então não é porque um pecado é venial e não me tira do estado de graça, eu não perco a caridade pecando venialmente, não é por causa disso que eu não tenho que nutrir desafeto por eles. Porque, como a gente viu, o pecado venial causa danos à alma, não tira a caridade, mas causa danos à alma, e o principal dano vai preparando o caminho para o pecado mortal. Também vimos que, para progredir espiritualmente, né, São Francisco de Sales aborda vários tópicos, né? Oração, meditação, afetos, resolução, humildade. Humildade, né, que consiste em confiar menos nas minhas próprias forças e mais na força da graça de Deus. Recolhimento. A gente falou sobre o silêncio e o barulho aí, né? Criticando até certas correntes espirituais da atualidade. Bons pensamentos, né, que é pegar mesmo as coisas ordinárias do cotidiano e ver de que maneira elas estão ligadas, relacionadas com as coisas espirituais. Comunhão dos santos e discernimento quanto ao consentimento, ou seja, nós devemos consentir nas inspirações, porque nos move a bons propósitos, e devemos não consentir às tentações, porque nos movem aos maus propósitos. Então, seria isso. Hoje nós vamos ver, então, avisos necessários para a prática das virtudes. Então, vamos lá. Sobre as virtudes. Não se afobar. Não se afobar. A caridade nunca entra no coração senão como rainha, onde as outras virtudes são suas súditas. Ela regula as funções mais ou menos como um capitão dirige e ordena os seus soldados. Mas não as faz agir todas ao mesmo tempo, nem do mesmo modo, nem a todo momento, nem
em todos os lugares. Esse é um erro que a gente vê, por exemplo, muito aí, né, nessa coisa aí de influencer de internet, né? Eles pegam um modelo e querem aplicar igualmente para todos, ignorando a circunstância e a realidade de cada um. Então, não é assim que funciona, né? Você veja, a gente vai ver na parte ali da saúde mental, a gente vai ver com mais detentimento por que a caridade é ela que ela entra no coração como rainha. A gente vai entender melhor lá. Vou deixar para explicação para aprofundar nessa realidade, né? Então, prestar atenção às ocasiões, né? A gente já viu isso na parte anterior, né? É defeituoso e fora de tempo o procedimento de muitas pessoas que, entregando-se à prática de uma virtude particular, querem opinadamente praticá-la em todas as ocasiões. São Francisco compara com um provérbio que fala da música. Ainda que seja em si agradável torna-se inoportuna no pranto. Nem vou falar de música na missa aí, porque... Mas tem virtude que convém, tem virtude que não convém. Vai depender do... Então, por exemplo, um exemplo prático, né? Então, o Lourenço dos Popoli usa isso. Fiquei doente. Quando eu fico doente, a virtude que eu vou me exercitar é a paciência. A paciência. Ou seja, quando eu estou doente, eu devo praticar a paciência e não a generosidade. Por quê? Porque eu estou doente. Como é que eu vou ir lá praticar uma obra se eu realmente estou doente? Primeiro eu tenho que me curar. Inclusive, se o demônio usa desse choque de virtudes, né? Ou seja, em certas ocasiões ele coloca a paciência contra a generosidade para deixar a pessoa ansiosa e perder mérito. E daí a pessoa fica querendo se curar rápido, para voltar às boas obras. E que o que Deus quer que ela faça agora não é que ela pratique boas obras, mas que ela sofra. E que ela ofereça esse sofrimento, né? Se junte à cruz de Cristo. Então, tem que tomar cuidado nessas coisas, né? Então, prestar atenção às ocasiões. Então, vamos dar prosseguimento aqui ao curso. A gente continua agora na parte 3, mas para ver a questão das amizades. Então, esse capítulo aqui, ele é como se ele fosse o coração do terceiro capítulo. Você veja que o Filoteia, ele é caracterizado por capítulos curtos para falar sobre temas de maneira sucinta, objetiva, mas profunda, né? Como a gente está vendo. Né? O São Francisco de Sales, ele escreve pouco e desmascara muita alcatrua aí da alma que quer trapacear na vida espiritual. E aqui, nas amizades, ele dedica 5 capítulos, e alguns deles não são tão curtos assim. Para São Francisco de Sales, a amizade é um elemento muito importante na vida espiritual. Então, e dá para ver que ele pesa a pena aqui nesse tópico, né? Como nós vamos ver. Então, ele diz: o amor ocupa o primeiro lugar entre as paixões. Ele reina no coração e dirige todos os teus movimentos. Apodera-se de todos eles, comunicando-lhes a sua natureza e as suas impressões. Torna-nos semelhantes àquilo que amamos. Essa dinâmica do amor seu centro, do coração, tanto no sentido sensível quanto no sentido intelectual, né, da vontade, nós vamos ver amanhã no artigo, né, do São Francisco de Sales e a saúde mental. Eu vou dar mais detalhes disso. Mas o fato é esse: tornando-nos semelhantes àquilo que amamos. Portanto, é preciso conservar o coração livre de todo o mal, porque se tornaria imediatamente o coração mau. E o amor mais perigoso de todos os amores é a amizade, pois é quase impossível que as boas e as más qualidades não passem de uma pessoa a outra. Então, como é que funciona? O amor, ele ocupa o centro. Se o que a gente ama é mal, a gente se torna mal. A vontade se torna má. Se o que a gente ama é bom, a vontade se torna boa. E um tipo de amor especial é a amizade. A amizade é um tipo de amor.
E, portanto, se eu amo pessoas más, ou nutro más amizades, a qualidade dessa pessoa, essa má qualidade, eu provavelmente vou emular ela, vou trazer para mim. Por outro lado, se outra pessoa é virtuosa, talvez eu consiga respirar, por assim dizer, a virtude dessa outra pessoa para mim. Então, é por causa disso que a amizade para São Francisco de Sales é muito importante. Porque a amizade é um tipo de amor e o amor está no centro da personalidade. Nem todo amor é amizade, pois podemos amar sem ser amados. A amizade implica em amor mútuo e em afeição recíproca. Se a comunicação dos bens são falsos e vãos, a amizade será falsa e vã. Se são verdadeiros, a amizade será verdadeira. Simples, né? Aí agora venha. A comunicação dos prazeres carnais é uma propensão mútua e isca brutal que entre os homens não merece o nome de amizade mais do que a dos jumentos e cavalos, pela semelhança dos efeitos. É tão vã, frívola e grosseira que não merece o nome de amizade. Ou seja, estão brindando a amizade no carnaval ali, naquela avenida ali que tá aqui perto, né? É a amizade que eles estão brindando? Não. Não é amizade. Bom, então, começando com a revisão do que a gente viu ontem, né? Na segunda de carnaval. Né? Então foi toda em volta da parte 3, que realmente é a parte mais longa do livro, né? Que tratou sobre as virtudes e de diferentes tipos, né? Então a gente viu que quem comanda as virtudes é a caridade. Né? O amor é o motor que faz a gente buscar pelo hábito no bem, né? É a virtude. Há virtudes que são mais excelentes, mas que podem ser sempre praticadas, e as que são inferiores, mas que devem ser sempre praticadas cotidianamente. Então ele dá o exemplo, né? A temperança, a modéstia, elas devem ser sempre praticadas sempre, toda hora, enquanto que a fortaleza e a paciência são virtudes excelentes, mas que não é sempre que dá para praticar. Recomenda-se aplicar uma virtude especial a partir da qual se pode desenvolver todas as outras, porque as virtudes elas se relacionam umas às outras, né? Você veja que a verdade e o bem eles trazem unidade, enquanto que a mentira e o mal trazem desunião. Isso é muito próprio do caminho espiritual. Então, se o bem traz unidade, eu foco numa virtude, de algum modo eu também já estou treinando outras, né? No caminho do vício para a virtude é normal ter conflitos, né? Ou seja, você tem sintomas de neurótico ou de escrupuloso, por exemplo, mas não é escrúpulo nem neurose real. É uma etapa normal, né? Estava até comentando antes de começar a gravação, né? Que para o mundano sofre de neurose porque ele é rebelde quanto à realidade, quanto à verdade. Ele não gosta da verdade, não gosta da realidade e ele se rebela contra ela. Só que a realidade e a verdade, elas são estáveis. A partir do momento que você rejeita se adequar a elas, ou reconhecer elas, você entra numa parede e aí você fica. É como querer dar murro em ponto de faca. Ou seja, a realidade é essa, mas eu não queria que fosse. Mas eu não queria que fosse. A verdade é essa, mas eu não queria que fosse. Eu queria que o pecado não fosse pecado e o que eu gosto não fosse pecado, mas é pecado. Mas eu queria que não fosse, mas é. Então você fica nisso. Esse looping da mentira, esse remorso, muito típico, né, dos mundanos, é neurótico. É neurose. E ele daí desenvolve vários mecanismos de defesa para não enxergar a verdade e a realidade. Pois bem, quando você se converte, vai ter o conflito, ou seja, a gente vai estar muito apegado a vários pecados, a vários vícios, e a gente tem que ir para a virtude. Então é normal esse conflito. Então, assim como o mundano tem as neuroses dele por causa que ele não quer aceitar a realidade, quem se converteu tem conflito, por quê? Porque ele está preso em vícios, ele tem que ir para a virtude. Porém, veja que a direção que os dois seguem é diferente. O mundano, ele se rebela contra a própria verdade, contra a própria ordem das coisas. Enquanto que o que se converteu, ele quer se adequar à ordem das coisas, à verdade e à ordem das coisas. O sentido é, ambos sofrem conflitos, por motivos diferentes e por motivos contrários.
Um queria que seus gostos prevalecessem e o outro sabe que os gostos dele estão errados e ele quer mudar. Então, existe e esse conflito, ele tem, se comparar, né, ele parece com neurose. Mas não é neurose verdadeira no caso do convertido, do devoto, do que está no início da devoção. Então isso é muito importante esclarecer, porque a internet está aí para confundir todo mundo. Então, paciência, né, foi vista a paciência, né, que é a virtude do bem sofrer, que é o que dá posse de nosso coração. Né? O não paciente, ao contrário, diante do sofrimento, facilmente muda seus valores. Então, paciência é uma filha da fortaleza. Não ser limitado a alguns sofrimentos, mas a todos que Deus quer mandar ou permitir. Então, a gente viu lá, né? Ah, não tem problema eu ser pobre, desde que eu tenha dinheiro para isso, para aquilo outro, né? Então, peraí. A verdadeira paciência suporta com a mesma dignidade os sofrimentos ignominiosos e os que trazem honra. Por quê? Porque o objeto do paciente é usar o sofrimento para se unir a Cristo na cruz. Então, tanto faz se o sofrimento é honroso ou se ele é ignominioso, né, ele usa esse sofrimento para se unir a Cristo. Deve-se acertar também as circunstâncias e consequências inseparáveis do sofrimento. Então, a gente até estava analisando o vídeo antes de começar aqui, de uma influencer que fez bobagem no passado, e aí o pessoal descobriu essa bobagem e agora ela está tendo que se justificar, né? Então você veja, a consequência dela ter se gravado fazendo bobagem no passado, hoje ela está tendo que colher esse sofrimento. Então, não adianta do tipo, não, tudo bem, eu me arrependo de ter feito a bobagem do passado, mas eu lamento as consequências que disso veio. Assim, não. Aceita, assim, tipo, você plantou o que você colheu. Colheu, né? Você fez uma atitude imprudente, por assim dizer, e agora está colhendo a má fama oriunda dessa atitude. Se você tem realmente paciência, verdadeira paciência, você vai sofrer disso. Você vai admitir que fez besteira, mas também não vai ficar se lamentando demais, assim, né? Vai ter que seguir o jogo. Bom, pois bem. Então, hoje, então, agora nós chegamos na parte 4 do Filoteia, que é aviso necessário contra as tentações mais comuns. Nós vamos ver o seguinte. Tudo que a gente viu até agora, algumas coisas vão começar a fazer mais sentido agora. Porque aqui o São Francisco de Sales vai começar a entrar na questão do combate espiritual. Isso aqui deveria ser material, assim, se eu pudesse dar uma sugestão para o bispo, uma humilde sugestão para o bispo, é o seguinte, imprime essa parte 4 do Filoteia e dá para a Crisma. A pessoa da Crisma tem que sair sabendo essas coisas. Não é uma parte muito longa, mas o que está aqui é ouro. É ouro. Você realmente, se você praticar isso, você vai realmente ser um bom soldado de Cristo. Que é o propósito da Crisma. Vamos lá. Não se deve fazer caso do que dizem os mundanos. A gente já viu isso, mas não custa, mas ele... Volto a repetir, né? Os libertinos, né? Eles usarão de maledicência ou adulações para causar sérias dificuldades na prática da devoção. Alegarão ser a mudança causada pela devoção um artifício de hipocrisia e alegarão que foi alguma desilusão sofrida no mundo que por pirraça fez ir para Deus. Modernamente dirão que foi problemas sexuais. Essa pessoa sofre de problema sexual, não sei o que, tal, então por isso que ela se converteu. Ou, né? Vão chamar a gente de hipócrita. Nunca vi isso acontecer, né? Poxa, não mudou muita coisa, né? Os libertinos continuam... Não tem especial nos libertinos. É um caráter psicológico muito fácil de desvendar. Não tem mistério nenhum. Então, na verdade, assim, né? Quanto mais presa a pessoa tá no pecado, mais previsível ela é. Porque ela não é livre, então é fácil. O bêbado ganhou dinheiro, onde é que ele vai? Cara, eu aposto dinheiro que ele vai no bar. Não uma quantia muito elevada, né? Porque as estados dizem que a gente não pode apostar uma quantia muito alta, mas dá pra apostar uma quantidade que ele vai pro bar, pô. Os amigos, né? Então, também temos que lidar com os amigos. Eles usarão de falsa caridade e falsa prudência para tentar desanimá-lo do caminho. Discorrerão sobre a melancolia da devoção, sobre a perda do bom nome no mundo, sobre o estado de sua saúde, sobre o incômodo que causa aos outros, sobre a necessidade de viver no mundo se conformando aos outros. Uma forma de obter vantagem.
Pior, ainda falarão de meios para conseguir a salvação sem precisar de tanto esforço. Isso tem influência católica fazendo esse tipo de coisa, gente. É um convite à tibieza. Ou seja, tem um lado aqui, geralmente o lado mais católico mais tradicional está querendo elevar a moral, a espiritualidade das pessoas, e tem outro, não, mas não precisa tudo isso. Não é exagero, causa escrúpulo, né, que a gente viu, né? Tá. Aí quando você vai ver no somatório de força, eles estão sempre contra a devoção a favor do mundo. É impressionante. Eles querem passar com 5,75, né? A gente viu isso. Querem passar com 5,75, na média. Então, qual que é o alerta, né? Tudo isso são vãs palavras do mundo e tais pessoas não têm um cuidado verdadeiro a respeito de nossos negócios de saúde. Porque vale mais a saúde da alma do que do corpo. Se vós fosseis do mundo, diz nosso Senhor, amaria o mundo o que era seu. Mas como não sois do mundo, por isso ele vos aborrece. Então agora uma parte mais breve e curta, né? O Filoteia, que é a parte 5, né? Avisos e exercícios necessários para renovar e conservar a alma na devoção. Então, de tempos em tempos, o São Francisco de Sales vai sugerir um método, né, para a gente revisitar e ver se a gente está progredindo, se a gente está regredindo. Né? E aí, né, ver medidas cabíveis a serem tomadas. Então, primeiro capítulo, necessidade de renovar todos os anos os bons propósitos. Né? Então, a fragilidade e as más inclinações da carne, que agravam a alma e arrastam para coisas da terra, nos fazem abandonar facilmente boas obras e resoluções. Sendo assim, é preciso renovar os propósitos de servir a Deus para não decair da prática da devoção. Então, comparação com os pássaros, é preciso bater as asas para continuar voando no céu. Isso aqui é importante porque, tipo assim, na vida espiritual, todo mestre espiritual fala isso. Não progredir é regredir. Então, aquele sonho dos católicos liberais do tipo, não, deixa eu ficar em cima do muro. Não dá porque o muro é do diabo. Se você morrer em cima do muro, você perdeu. Ou você pula, ou já era. Justamente por causa das más inclinações da carne, né? Oriundas do pecado original. Iniciando então a última parte do nosso curso aí. E hoje nós vamos adentrar numa questão mais de psicologia atomista, né? Tem um artigo da doutora Zelmira Seligman, né? Que é a senhora que está ali na foto, né? À direita, que se chama São Francisco de Sales e a Saúde Mental. Né? Então, ela apresentou inicialmente esse artigo na Jornadas de Psicologia Cristã, que era sobre a psicologia e os santos. Tem várias palestras interessantes dessa jornada ali. E ela reviu e ampliou esse artigo em 2023. E pelo que eu pude ver, assim, quem quiser ver a palestra dela, tá em espanhol, tá no Centro Piper. Centro Piper. Tem lá a palestra. Acredito que ela revisou e ampliou por causa dessa palestra que ela deu no Centro Piper, né? Então, nós vamos usar ela, né, de base para adentrarmos, aprofundar em algumas coisas que a gente falou no Filoteia, né? Então, Filoteia é claro, mas dá para aprofundar e tentar trazer um pouco mais de clareza. Né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, né, é mais ou menos como que é a estrutura da alma humana, né? Ou, mais propriamente falando, né, as faculdades ou potências da alma. Então, a gente viu, agora há pouco, né, na parte 4 do Filoteia, que o próprio São Francisco de Sales falou que nós temos uma parte superior, racional, onde está a vontade, e uma parte inferior, que muitas vezes as tentações elas atacam na parte inferior, mas não vai ser pecado enquanto não consistir na parte superior. Né? Então, basicamente é isso. As faculdades espirituais ou intelectivas, elas são as faculdades ou potências superiores da alma. Então, são duas, que é a inteligência, cujo objeto é a verdade. Então, né, é o seu objeto de repouso. Quando a inteligência ela descobre a verdade, ela repousa. E ela tem operações, né? Então, do conceito, né, ela vai para o juízo, do juízo para o raciocínio. Né? Então, assim a gente entende por que lá no início a gente tem que meditar no início da vida espiritual. Por que a meditação é tão importante?
Porque a meditação leva à contemplação. Contemplação do quê? Da verdade. Então, conforme a gente vai raciocinando, ou, como gostam de dizer os antigos, ruminando, as coisas que a gente vai aprendendo, absorvendo, né, a gente vai meditando, a consequência da meditação é a contemplação da verdade. E é nisso que a inteligência repousa. Então, um dos problemas do início da vida espiritual é esse. A gente tem muita ideia ruim, ideia intrusa na nossa cabeça. É intrusa por quê? Porque a gente está cheio de gnosticismo em volta. As ideias, e tem um exercício do falecido filósofo Olavo de Carvalho que é muito interessante. E ele dizia para fazer o seguinte: faça experiência assim, quando uma pessoa for lá dar uma opinião, você chega e pergunta para ela: por que você tem essa opinião? Por que essa é a sua ideia? Por que você tem esse argumento? Não vou nem dizer a opinião. Por que você tem esse argumento? Tal. Ele notava que as pessoas davam argumentos para justificar a opinião. Ou melhoravam o argumento para fortalecer o argumento. Mas veja, ele não está preocupado, Olavo ali, preocupado tipo, em saber se a sua opinião é verdadeira ou não. Ele está preocupado em por que você tem essa opinião. E aí quando ele forçava isso, não, mas explica como que você chegou a isso. A pessoa simplesmente não sabia. Ou seja, da onde que veio essa ideia? E a gente já sabe na metafísica que do nada nada vem. Do nada nada vem. Nesse sentido dá para dizer que a gente tem muitas ideias intrusas, né? Ou as máximas no mundo, que são máximas prejudiciais à fé, à devoção. Então, a gente precisa meditar no início da vida espiritual. Por quê? Porque a gente precisa não só saber a verdade, mas acolher a verdade na nossa alma. Ter o repouso nela. Então, por isso que a gente tem que meditar. Então, conhecendo a verdade, né? Então tá ali, né? A meditação, que é um exercício da inteligência, gerará afetos espirituais na vontade. Então, a faculdade espiritual, ou potência superior, é a vontade. É onde está a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Por isso que ela é a principal potência na vida espiritual, é a vontade. Claro, a inteligência ilumina. Mas quem vai agir, efetuar nas obras, concretamente, para que não fique só em palavras, só em ideias, é a vontade. Então, a vontade, se a inteligência busca a verdade, a vontade busca o bem. Certo? E este bem, por ser bem, ele é o amor. Quando a gente busca o bem, a gente está agindo por amor, por um afeto chamado amor. Na vontade, esse afeto é espiritual. Certo? Então, é pela vontade que a gente pratica a moralidade, né, os preceitos morais. Ao se tornarem habitual os preceitos morais, eles se tornam virtudes. E a consequência das virtudes é a liberdade. São Francisco de Sales, ele não trata isso no Filoteia, mas no Tratado do Amor de Deus, ele distingue afeto de afeição. Ele chama de afeição os afetos espirituais, ou seja, os afetos da potência superior. O amor espiritual, o deleite espiritual, a consolação espiritual, afeições. Ele chama de afeições. É questão de denominação, mas o fato é o seguinte. Então vocês vão lembrar que quando a gente medita, pega as considerações e medita. Depois vem o quê? Os afetos. Os afetos espirituais. O que São Francisco de Sales diz que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar esse afeto geral na coisa concreta. Por quê? Porque aqui, nas faculdades superiores, a gente está trabalhando com conceitos e ideias. Com as coisas no seu sentido geral e abstrato. Mas a gente vive no mundo material. Então, a gente tem que fazer uma operação que a gente chama o quê? Concretização. A gente tem que pegar esse afeto bom e tornar ele concreto. Então, por exemplo, cheguei a um afeto de que eu tenho que perdoar os meus inimigos. Legal. Mas, tipo, perdoar os meus inimigos é um preceito geral. Eu tenho que ver daí, na minha vida, quem que são os meus inimigos que eu tenho que perdoar. Ou seja, não nutrir ressentimento contra eles, lutar com isso. É com fulano, com ciclano, ou seja, a pessoa se reage de carne e osso. Então, perdoar os inimigos está no preceito geral. Agora, perdoar o fulano ou ciclano é a coisa mais particular. Qual que é um dos perigos que São Francisco de Sales alerta? Filho da ilusão. Às vezes a pessoa acha que porque sabe que tem que perdoar os inimigos, ela acha que já perdoou todos os inimigos. Não é assim. E a questão mais importante nisso tudo, né, onde entra a devoção, é que quando a graça age nessas faculdades espirituais,
esse amor se transforma em caridade. Porque daí a gente faz o ato, a gente busca o bem por amor a Deus. Então, esse amor recebe o nome de caridade, que é um amor sobrenatural.